Contrabando de produtos proibidos, vendas pela internet, compras sem apresentação e retenção de receitas médicas, a cultura da automedicação e a ausência nem sempre notada do farmacêutico. O uso, a comercialização e a fiscalização de medicamentos no Brasil é o tema do programa Fórum desta semana. Para debater o assunto estão presentes em nosso estúdio o gerente de fiscalização da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, André Godoy, e também o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e assessor técnico do Conselho Federal de Farmácia, Tarcísio Palharno. Gostaria aqui de agradecê-los pela presença e antes de entrarmos no assunto, gostaria de convidá-los para assistir uma reportagem feita pela nossa equipe que trata justamente deste tema, em especial os antibióticos. Vamos ver. A resolução da Anvisa, editada em outubro de 2010, determinou novas regras para a compra de antibióticos em farmácia. Os medicamentos devem ser vendidos sob prescrição médica. Além disso, o paciente deve ficar com uma via da receita de controle especial carimbada pela farmácia. A outra deve ficar no estabelecimento. Isso tem um objetivo claro, é permitir que a fiscalização se torne mais efetiva. Na prática, antes, apesar de a exigência já existir de que a venda só podia ser feita com receita médica, muitas vezes a venda era feita sem a receita médica ou aquela receita era utilizada várias vezes, quando o paciente, por exemplo, fazia ele mesmo tomava um diagnóstico. No Rio Grande do Sul, o dono de uma farmácia questionou a norma da Anvisa, alegando que era inconstitucional e que violaria o livre exercício da profissão. Disse ainda que a exigência de reter uma via da receita deveria ser aplicada às unidades de saúde e não às drogarias. Mas desde 1999, a Anvisa é o órgão destinado a normalizar, controlar e fiscalizar substâncias a serviço da saúde pública. Por isso, cabe à agência regulamentar a norma questionada pela empresa. Com base no direito constitucional à saúde, que prevê a proteção à saúde, a Anvisa editou esse regramento com absoluta constitucionalidade e legalidade. A alegação também de violação ao exercício profissional também não se sustenta e foi confirmado nessa decisão judicial, porque, em verdade, o farmacêutico ele não pode prescrever um medicamento que está sujeito à prescrição. A resolução da Anvisa é também apoiada pela Advocacia Geral da União. Com isso, a Justiça Federal do Rio Grande do Sul acolheu os argumentos da AGU e condenou a empresa a pagar as custas e honorários no valor de R$2.000. Bem, nós temos aí, e eu diria até de certa forma comum, aquela seguinte situação em que, por exemplo, o filho está com um determinado mal e vá à farmácia, o pai ou a mãe vá até a farmácia, o responsável, e adquire ali um antibiótico que já utilizou em uma outra ocasião e, no caso, chega em casa, dá para aquela criança e ali é sanado aquele mal, pelo menos temporariamente, não que não possa vir de novo. Ou seja, isso acabou, né, André? Não é mais assim, vai até a farmácia, compra ali, pede, o farmacêutico indica, o atendente no caixa, né, não necessariamente o farmacêutico, mas isso acabou então. Eu não diria acabou. A intenção é essa. O caminho é esse, né? A gente precisa entender como é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né? O sistema é um complexo que tem todos por exemplo, a fiscalização de drogarias, farmácias, essa fiscalização é de estados e municípios. E aí varia muito entre todos eles, né, em todas as entidades federadas. A fiscalização já que foi comentada aí no início, de internet, a fiscalização contrabando, portos, aeroportos, fronteiras, isso já é da alçada da Anvisa, né? Então, os estados e municípios, eles recebem as normativas da Anvisa e aí sim é que eles fazem os seus, ou normativas internas, alguns estados têm umas normativas mais completas, né? Outros não, mas isso varia muito da localização do evento, né? No caso dos antimicrobianos, dos antibióticos, que é o exemplo que você está dando agora, eles
Eles agora estão se retendo a receita. Mas é quase a mesma coisa do que era antes. Quer dizer, nunca foi permitido vender sem receita. O que se faz agora é uma retenção de receita. Mas não é a mesma retenção que a gente faz para os medicamentos de controle especial. Controlado todos são, né? Tanto qualquer medicamento tem que ser controlado. Aí existe o de controle especial e existe agora esse maior controle do antibiótico. Mas é um trabalho que ainda tem um tempo, né? Porque ainda não é um controle como o outro, que a gente faz controle de... Porque o fiscal ele precisa saber, né, no momento na drogaria, como está, por exemplo, o estoque, né? Você tem os medicamentos controlados, eles são separados, a gente sabe quanto que ele comprou, quanto entrou na farmácia, quanto saiu. No caso desses medicamentos, a gente não tem esse controle de estoque enquanto não entrar no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que é o ESN-GPS. Porque ainda não foi possível, a Anvisa ainda não deu o arcabouço técnico da informática, não sei o que, de implementar, de entrar dentro desse sistema os antibióticos também, né? Eles ainda não estão nesse sistema. Então, é um processo ainda. Uhum. Agora, doutor Tarcísio, neste caso, ou seja, então, a própria fiscalização em si ainda não está, digamos assim, efetiva, ainda não está totalmente... melhorando, ainda há que se melhorar bastante ainda nesse sentido. Agora, o André já nos disse que antes tinha, sim, já essa restrição, mas ela não era tão... talvez rígida, ou mais rígida do que está sendo agora. É muito comum chegar na drogaria e adquirir ali um antibiótico sem um receita, e apenas por o vizinho ter indicado ou já ter utilizado, né? Essa medida se faz necessária mesmo? Absolutamente, ela é uma medida muito necessária. Tanto que, desde o primeiro instante, o Conselho Federal de Farmácia se aliou à Anvisa, conferindo todo o apoio e, enfim, favorecendo, na medida em que há passos e há etapas e há funções que são ao Conselho Federal de Farmácia delegados, não é, de modo a ser um aliado de primeira hora da medida. Não há nenhuma discussão com relação à necessidade de se fazer um controle especial em relação a isso. Um parênteses, existe, na própria matéria deu para perceber isso, existe há bastante tempo já a previsão, já estabelecida legalmente, a necessidade de se apresentar a receita para os chamados medicamentos de tarja vermelha. Não é isso, André? Que, infelizmente, é uma legislação que nunca foi completamente cumprida. E os antimicrobianos, eles se encaixam, eles se incluem nesse tipo de medicamentos. Quer dizer, tarja vermelha, né? Eles teriam necessariamente, já independente dessa normativa agora da Anvisa, de serem somente dispensados, adquiridos na farmácia, mediante apresentação de receita. Então, na realidade, essa resolução, a RDC da Anvisa, a 44 de 2010, final de 2010, ela é um reforço, e um reforço especial para os antimicrobianos. E por que a Anvisa tomou essa medida? Pelos casos reiteradamente mostrados e demonstrados de desenvolvimento cada vez mais acentuado do que se chama resistência microbiana, resistência bacteriana, que é uma decorrência quase que natural ao mau uso. Então, na realidade, a medida, ela visa ao uso racional. Então, não haveria por que o Conselho Federal de Farmácia ser contra. A restrição que é feita pelo Conselho, e o nosso presidente, o Dr. Jaldo, já explicitou isso, inclusive formalmente, a Anvisa, e através de entrevistas e de matérias publicadas, etc. Qual é a restrição? A restrição é que o modo como o nosso sistema de saúde funciona hoje no país, ele certamente ainda não possibilita que
todas as pessoas, a população como um todo, tem acesso ao serviço de saúde. Então, na hora que há uma normativa que só pode adquirir medicamentos com a apresentação e a retenção da receita, uma parcela da população, ela automaticamente é penalizada. Porque é exatamente a parcela que não tem acesso ao serviço de saúde. Então, se ela não tem acesso ao serviço de saúde, como é que ela vai ter a receita? E se ela não tem a receita, ela vai ser privada de adquirir o antimicrobiano. Então, nesse sentido, há essa ressalva do Conselho Federal de Farmácia. Quer dizer, o ideal teria sido, ou seria, que primeiro se garantisse a assistência à saúde, o acesso à saúde a toda a população brasileira. E aí isso viria a calhar como uma coisa espetacular, porque faz-se, como eu já disse, realmente indispensável o controle. Porque ou se faz esse controle, ou a tendência é que cheguemos a um momento que as bactérias, talvez seja bom fazer um pouco um detalhamento para as pessoas entenderem melhor, o que se fala muito resistência microbiana, resistência bacteriana. Isso, na realidade, o que vem a ser? O medicamento ele vai tentar destruir a bactéria. E a bactéria, como um organismo vivo, ela vai tentar se defender. Então, isso é que se chama de resistência microbiana, resistência bacteriana. Então, o mau uso favorece ao desenvolvimento dessa resistência. Quer dizer, quanto menos controle houver, quanto mais mal utilizado for o antimicrobiano, mais se favorece o surgimento de bactérias cada vez mais resistentes. E quanto mais elas se fazem resistentes, mais difícil é o tratamento de uma infecção. Porque sempre vai necessitar de novos medicamentos, de doses mais altas, de períodos de tratamentos mais longos. Por quê? Por causa da resistência que ela desenvolveu. Quando o senhor fala em mau uso do medicamento, seria o que, por exemplo, não tomar o medicamento adequado porque não passou pelo médico, ou também a dosagem, porque é muito comum no Brasil, aí desculpe, eu até acredito que não seja só no Brasil, boa parte da população utiliza, ele melhorou para. E, pelo menos até onde eu sei, o antibiótico ele tem uma característica especial de ter que início, meio e fim. É isso? Então, esse seria o mau uso, não essa administração, inclusive de posologia, não seria adequado? Quando eu falo mau uso, eu poderia abranger sem susto todas as 3 etapas, vamos dizer, que envolvem a utilização, o uso final, resultam no uso final do medicamento. O medicamento como um todo. Então, as imperfeições, as inadequações, elas vão desde a prescrição. Portanto, dados da própria Organização Mundial de Saúde falam em até 75% de antimicrobianos prescritos, dispensados ou administrados inadequadamente. Então, você pega as 3 etapas. Você pega o profissional prescritor, você pega o profissional dispensador e você pega o profissional administrador dos medicamentos. Ou seja, você pega médicos, farmacêuticos e enfermeiros, porque são eles, em suma, os principais responsáveis pela viabilização dessas três etapas. Então, isso, mesmo que o antimicrobiano seja corretamente prescrito, corretamente dispensado e corretamente administrado, existe a possibilidade do desenvolvimento da resistência microbiana, porque, enfim, elas estão fazendo de tudo para se tornarem resistentes. Agora, é claro que essa probabilidade é menor quando a probabilidade de desenvolvimento da resistência é menor, quando essas etapas são feitas adequadamente. Então, no momento em que, mesmo que tudo seja feito adequadamente e a utilização em si não é adequada, aí sim, por problema do paciente, por desorientação, por desinformação, por falta de educação sanitária, ele está favorecendo o desenvolvimento da resistência. Exemplos: mau uso em relação à duração do tratamento, usar um antimicrobiano por 1 dia, 2 dias, 3 dias. Talvez teria que ser usado por 1 semana, um exemplo. Pelo menos 1 semana, em tese, esse a duração base de tratamento com antimicrobianos. Claro que há muito
tratamentos muito mais prolongados. Então, como a população não é devidamente esclarecida, falta essa consciência, essa conscientização de que não se pode usar um antimicrobiano por um dia, por 2 dias, esquece uma dose, acha que já está bom, porque na infecção você tem uma série de sinais e sintomas que no início do tratamento, a partir de um certo momento, o paciente começa a se dar conta que está melhorando. Passou a febre, passou esse mal-estar geral, começa a se alimentar melhor. Então, isso dá a sensação de que está curado. E aí ele para o antimicrobiano. É a pior coisa que pode fazer. Suprime doses, ao invés de 3 administrações dia, passa a fazer 2, passa a fazer 1. Então, tudo isso favorece o desenvolvimento da resistência microbiana. Como a automedicação é uma prática tão arraigada na cultura brasileira e permeia e perpassa aí a questão dos antimicrobianos destacadamente, isso é uma coisa que é um problema grande de saúde pública. Portanto, mais uma justificativa para a normativa ser absolutamente necessária. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Fórum, hoje falando sobre medicamentos. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, tema de hoje, venda de medicamentos. Você também pode sugerir um tema, ser debatido aqui com a gente. Para isso, é enviar a sua sugestão para o endereço eletrônico forum@stf.jus.br. André, diante das colocações do professor Tarcísio no bloco anterior acerca desse posicionamento, em que concorda com a Anvisa, mas já essa outra questão, de fato, de acesso, de acessibilidade do cidadão brasileiro à saúde. Como é que a Anvisa também agora está vendo isso? Eu acho que foi muito bem colocado, né? Na verdade, não tem nenhuma discussão no nível técnico, né, quanto à necessidade de controlar e tal. A questão da automedicação é que é importante ser frisada, esse momento aqui é importante, né, porque o que acontece é que acho que o principal fiscal é o cidadão, né, a gente precisa educar, precisa saber da seriedade que é a automedicação, né, e realmente todos trabalharem contra essa automedicação. O que é normal é isso que ele comentou mesmo, quer dizer, você tem um problema, uma infecção, você começa o tratamento, 2, 3 dias, está resolvido. Aparentemente está resolvido o problema, né? Você já está bem, verdade. Já saiu, está inteiro, já estou curado. E não é isso que acontece. O sistema todo, quer dizer, a fiscalização que eu quero dizer como vigilância sanitária é que a fiscalização é muito pouco. É muito difícil o controle, né? Eu disse no início aqui que, na verdade, todos os medicamentos sempre foram controlados. Nunca houve falta de normativa, não é esse o fator principal, né? Agora se fez uma norma um pouco mais rigorosa para os antimicrobianos. Mas sempre, nunca foi permitido a venda do antimicrobiano sem a receita. Se retém a receita porque não está confiando no sistema, né? E foi muito bem dito também que toda a prescrição, né, não só o acesso da pessoa menos favorecida ao serviço médico, como o próprio médico, a situação que eles atendem, às vezes estão no serviço público, atende muita gente, tem muito pouco tempo com o paciente, o tempo de investigar, de diagnosticar corretamente, e aí acaba usando o medicamento, conduzindo ele para um erro. Né? Então tem todo um problema que é muito mais complexo do que só fiscalizar. A gente só, na verdade, eu até diria que o fiscal da ponta, né, os que fiscalizam lá de estados e municípios, eles estão só tapando buraco, punindo as pessoas e tal, mas não resolve o problema, né? Isso tem que ser claro, isso, né? Eu acho que tem que se ver o lado da educação para evitar a automedicação e dar sustentação a todo esse sistema, todo esse processo que é mais complexo. A validade, no caso da receita, ela tem uma validade, professor Tarcísio? Tem, ela tem validade por 10 dias. De novo, inclusive pegando o comentário do André,
O problema de educação na população é muito importante. Porque como é que a população pode entender assim, bom, a receita é válida por 10 dias. Por quê? Por que não 15? Por que não 5? Por que não um mês? Por que não indefinido? O problema é que uma prescrição de um antimicrobiano, se esse medicamento só for adquirido em data posterior a isso, ou já a partir depois do 5º dia, do 6º dia, etc., como é que está essa infecção? Como é que ela evoluiu nesse período? E talvez aí iria precisar de uma outra... De um outro medicamento, de uma outra posologia, de uma associação, etc. Então é preciso a população entender isso. Esse prazo é necessário, esse prazo é importante. Porque a questão da automedicação, por que a gente critica tanto, condena tanto? E que as pessoas, infelizmente, exatamente, muitas vezes, tem um problema cultural, tem um aspecto cultural, isso é fato. Mas também tem a falta de acessibilidade. Então, as pessoas, às vezes, são obrigadas até a se automedicar. E por que a gente condena a automedicação? Porque o nosso organismo, né, falando tecnicamente, a nossa fisiologia, ela está em permanente mutação. Imagine a nossa fisiopatologia, quer dizer, quando nós estamos em parte ou no todo doentes. Então, há mudanças, o comportamento do organismo varia. O que é que eu quero dizer? Que um medicamento hoje, ele pode ser excelente, dar excelentes resultados. Isso eu estou generalizando para qualquer problema de saúde. Mas não necessariamente daqui a X dias, X meses, X anos, isso possa se garantir que vai se repetir. Por que não se pode garantir? Por essas mudanças que o organismo sofre com o passar do tempo. Então, a nossa preocupação é essa. As pessoas se automedicarem porque eu estou com um sinal ou um sintoma que já tive anteriormente e isso aconteceu, que fulano disse, e isso aconteceu quando eu tive tal doença, eu tomei tal medicamento e fiquei bom. Não necessariamente isso ocorre, não apenas, mas também pode, inclusive, acarretar outros problemas. Então, o problema da automedicação é pior, pode ser muito pior. O problema da automedicação é nesse sentido de um leigo, sem nenhuma formação, me diagnostico e me automedico. É nesse ponto que a gente critica. Então é importante, embora a gente faça essa ressalva que fez das pessoas que não têm acesso, mas que entenda-se, a população deve entender que são medidas extremamente importantes e necessárias. O que é que deve a sociedade lutar para ter cada vez mais um sistema melhor, ao qual ela tenha o acesso garantido e, portanto, tenha garantido a sua prescrição, a sua receita e consequentemente, a aquisição ou o recebimento gratuitamente do medicamento que ela necessita. Uhum. Bem, basta pegar um exemplo simples dessa diferença. Às vezes um remédio para dor de cabeça para uma pessoa, um único comprimido, talvez não vá servir para dor de cabeça de uma outra pessoa. E aí eu estou tratando de uma coisa simples. Aliás, nesse aspecto, quais são as determinações com relação a todo medicamento tem que ter a indicação médica ou, por exemplo, um remédio para dor de cabeça, ali um comprimido não é o caso? Não, nesse caso poderia não ser o caso, né? Mas a maioria sim. O que é recomendado é que todo medicamento seja prescrito, né? O que altera é a forma de controle disso, né? Assim, o que se questiona muito, né? Esse que você falou de tarja vermelha, e tem algumas outras que são controle especial, que não é só a tarja que fala, né? Na verdade tem a questão de necessidade de controle, anabolizantes, né? Os esteroides, como outros medicamentos, tem várias listas de controle, né? A gente tem um tipo de medicamento controlado, que a gente sempre chamou de controlado, né? Todos eram controlados, né? Isso que precisa botar a importância de todos os medicamentos serem controlados. Né, e de que sejam usados de forma correta, sem automedicação. Mas aí você estava perguntando... se há... Não, o senhor respondeu... se isso seria para todos. No caso, por exemplo, um remédio para dor de cabeça, uma coisa simples, digamos. Né? Existe alguma possibilidade
de não ter prescrição, não necessitar da receita, mas que deve ser prescrito todos. Bom, veio aqui, claro, e aí é inevitável esse tipo de assunto, a automedicação, quando se fala em remédio, aliás, e tem saúde no país hoje. Mas, e aí, nós temos uma regulamentação para efeito de propaganda, para tentar pelo menos conscientizar a população para isso? Tem. A propaganda, ela é controlada e deve ser controlada, né? Medicamento não pode ser... Não pode ter uma publicidade como qualquer tipo de produto. Uhum. Né? Ele é bastante controlado até nesse sentido. O que se tem que ter mais hoje, eu acredito, é o trabalho educativo. Educar a população contra a automedicação. Contra a automedicação. Isso aí não há dúvida que esse é o principal caminho para esse controle. Né? Porque se não me engano, com relação à propaganda, por exemplo, sempre que termina uma propaganda de um determinado remédio, aí vem lá, ou de um medicamento, ao persistirem os sintomas, procure o seu médico. Frases de efeito como essa. Para aqueles que são até permitidos essa propaganda. A maioria, inclusive, nem permitida né, a propaganda. Né? E também, assim, o vendedor de medicamento, né, não tem a permissão de fazer... Por exemplo, a gente vê até alguns casos, desde campanhas de estímulo à venda do medicamento. Né? O medicamento, o vendedor, né, ele é um serviço de saúde. Não pode estar ali atraindo as pessoas, compra aqui, esse aqui, porque isso também estimula a automedicação. Uhum. Né? Professor Tarcísio, aliás, até a propósito, o Dr. André nos traz aqui essa questão do vendedor. E aí, a gente sempre ouve, ou em alguns casos pode-se dizer que percebe isso, quando o médico, por exemplo, ele prescreve ali uma receita e muitas vezes chega lá na farmácia, o atendente fala, não, mas eu tenho um outro aqui, que vai dar o mesmo efeito. Talvez aí já é uma cultura interna de ambiente, né? Já não é mais a população, e sim vendedor médico. Por trás disso tem, por exemplo, aquelas indústrias que investem em determinadas campanhas, ou bônus, ou presentes, ou passagens aéreas, cruzeiros para o médico que indica. Por outro lado, nós temos a indústria que também vai lá e faz esse mesmo tipo de trabalho com o vendedor. Isso acontece muito ou eu já estou fora de moda com esse papo meu? Eu gostaria muito que você estivesse fora de moda. Gostaria muito, mas infelizmente isso persiste. Né? Teve uma certa mudança, especialmente no que se refere à propaganda ou as doações, os presentes, etc., diretamente ao médico. Isso teve uma limitação, uma restrição. Isso é um fato, e é um fato alvissareiro, porque realmente é uma medida, foi e é uma medida necessária. Mas com relação a essa prática na farmácia, ela persiste. Né? Primeiro porque os vendedores, os chamados balconistas, eles são estimulados a fazer isso. Isso a gente chama, no nosso jargão, de empurroterapia, né? A terapia do empurrão. Eu me lembro que tinha uma frase, né? O BO. O bonificado, que até chegaram a dizer que significava bom para otário. Bom para otário. Né? Em plena CPI da indústria farmacêutica surgiu essa pérola. Mas, enfim, alguns balconistas, eles são até estimulados a fazer, porque os proprietários ou representantes de indústrias, etc., eles conferem presentes e gratificações e percentuais, etc. Então, isso é uma prática, infelizmente, ainda existente. É lamentável, porque muitas vezes isso é feito à revelia do farmacêutico. Tem um fator que é importante lembrar. Outro dia eu estava com um grupo de psiquiatras e uma pessoa, um médico, ele comentou o seguinte: olha, eu hoje só prescrevo o que eu tenho amostra grátis. Porque nós temos também uma normativa da Anvisa que é na questão de fracionamento de medicamentos.
né? Então, pode ser que um tipo de medicamento, não estou discutindo aqui tecnicamente, que seja interessante você experimentar primeiro. E a pessoa tem que comprar um medicamento extremamente controlado, e ela tem que comprar aquela quantidade, ela perde a receita é retida, não sei o quê, né? Então, tem todo um outro arcabouço de coisas aí, né? Quer dizer, se funcionasse bem o fracionamento, que talvez não seja interesse comercial, você vende somente a quantidade que vai ser utilizada mesmo, né? Mas também ajudaria até o uso de medicamentos controlados, né? Um exemplo que eu lembrei agora é esse, né? Tem vários outros motivos aí. Nesse caso, professor Tarcísio, ainda continuando aqui, ainda que com as ótimas considerações do André, a figura do farmacêutico, então, ela não seria responsabilizada, ou ela não é de prescindível importância ali naquela farmácia, e ele saber o que se passa ali dentro? É claro que, inclusive por preceito legal, a farmácia só pode funcionar sob a responsabilidade técnica do farmacêutico durante todo o momento em que ela estiver aberta ao público. Isso é um preceito legal, não é, de décadas, não é? Infelizmente, primeiro, nem sempre é observada essa exigência. Quer dizer, você ainda tem farmácias clandestinas, né? Farmácias que funcionam sem farmacêutico como seu responsável legal, técnico. E, lamentavelmente, mesmo em algumas onde está o farmacêutico, ainda persiste essa prática da empurroterapia. Por quê? Porque aí vem todo um outro problema, o problema do proprietário, que determina e faz pressão sobre os seus balconistas, etc. Mas agora, o que ocorrer, a responsabilidade é do farmacêutico. Agora, nesse caso, quem fiscaliza aí já é um papel da Anvisa ou é um papel do Conselho? Da Anvisa. O Conselho é um órgão de fiscalização ética. Né? A vigilância sanitária que tem a responsabilidade... Um é a atuação do profissional. Do profissional, da do Conselho. empresa, do dispensamento, do controle, da fiscalização, seja da falsificação, tudo. Mas aí o farmacêutico, nesse caso, aí não teria uma atribuição também do Conselho, não? De repente, o farmacêutico ali está sabendo que isso está ocorrendo na farmácia, que ele é responsável e não... Olha, ele é responsável, portanto, ele deve não apenas não apoiar, mas, quando se fizer necessário, denunciar essas práticas. Porque, como eu disse, em suma, o responsável é ele. Se algum problema ocorrer em decorrência de uma prática dessa, ele é o responsável, ética e legalmente, pelo que ocorrer. Bom, nós estamos falando aqui hoje no programa Fórum sobre venda de medicamentos. Eu tenho aqui já mais uma pergunta, eu considero inclusive bastante interessante. O próprio André já começou ali já a resposta. Vai até ficar para o próximo bloco, tá, André? A pergunta é a seguinte: por que o fracionamento de medicamentos no Brasil não funciona? É a pergunta para o próximo bloco. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum. O tema de hoje, venda de medicamentos. Você também pode participar enviando a sua sugestão de tema a ser debatido aqui com a gente no programa. Para isso é fácil, basta enviar a sua sugestão para o endereço eletrônico forum@stf.jus.br. Deixei uma pergunta no finalzinho do bloco anterior, que é a seguinte: por que o fracionamento de medicamentos não funciona no Brasil? Alguém se habilita a responder primeiro? Eu não sei exatamente o porquê, né? Mas que eu até estava comentando isso, porque é muito importante, é muito interessante que se tenha a venda, até porque essa automedicação, ela não ocorre só lá na retenção da receita, né? Aquele medicamento que o paciente achou que em 2, 3 dias já está curado, ele sobrou na prateleira e a pessoa vai lá e usa. Cede, né? Para o vizinho, daqui a pouco faz ou por outros motivos. Um deles é que às vezes a gente precisa ter uma prescrição, mas você só tem a forma de apresentação dele numa quantidade X de comprimidos, ou seja lá o que for, e vai sobrar daquele medicamento. Então seria interessante que se comprasse a quantidade que vai usar, né? Mas eu não sei realmente responder o porquê que não funciona. Eu acho que é um problema alto do que técnico. Na opinião do senhor? É um problema
problema de múltiplas facetas, né? Vamos pegar lá de trás, a indústria. A indústria, ela precisa se adequar a um processo de produção com fracionamento, ou com medicamentos fracionáveis. Por quê? Porque uma coisa é um blister, né? Uma cartela, para ficar mais claro, com informações genéricas, ou 2 ou 3 palavras, e o lote e a validade na cartela toda, e outro é ter que colocar todas as informações unitariamente. Então, isso leva a mudanças em termos já existe uma normativa, produção, uma exigência disso, né? De tecnologia de produção. Né? Mas então, as farmácias não estariam aptas a elaborar esse fracionamento? Não, mas espera aí. O que é que deveria haver? Deveria haver a indústria deveria oferecer o produto de modo a que ele pudesse ser fracionado. Porque se eu tenho uma cartela... De forma mais prática e segura. Exatamente. Porque se eu tenho uma cartela que todos de cada unidade está devidamente identificada unitariamente, com o perdão da redundância, mas... Porque quando as pessoas falam em fracionamento de medicamento, alguém menos avisado pode pensar, é muito fácil, eu pego uma cartela daquela, pego uma tesoura, corto aqui, fracionei o medicamento. Isso não é fracionamento. Dentro da norma, você tem a indústria já fornece para o dispensador uma embalagem própria, que é uma embalagem fracionável. Essa embalagem vai ter a embalagem primária, como o professor estava dizendo, a gente tem depois uma embalagem, ele vai botar num saquinho, aquele saquinho tem que ter as informações, ele tem os dizeres da bula, ele tem um monte de coisa que tem que levar junto. Então tem que ter todo um preparo que vem lá do laboratório, né, do produtor de medicamentos, para fornecer para o revendedor. Né? Entendeu? Acho que essa é a maior dificuldade. Então, né? Existe isso, quer dizer, a indústria tem que disponibilizar o medicamento de modo a torná-lo possível de fracionamento. Então, essa é a primeira etapa. Segunda etapa, na farmácia precisa ter um local reservado para se fazer o fracionamento. Não é um local que exija grandes cuidados, etc., porque não há a manipulação do medicamento. Isso é diferente, nas farmácias magistrais é diferente, onde o farmacêutico entra em contato com as substâncias, manipula, então tem uma série de rigores e normativas específicas para isso. Não mas é um procedimento técnico. Então, requer um local reservado, separado para essa prática. Adequado, exatamente. Exatamente. Então, se a farmácia recebe da indústria o medicamento fracionável, ela está apta a fracioná-lo, desde que o médico prescreva na quantidade exata referente à duração do tratamento. Então, aí você tem um segundo problema. Não foi feita a divulgação necessária, e muito mais do que divulgação, o convencimento aos médicos de prescreverem com a duração do tratamento, sem prescrever uma caixa, etc. Porque aí você tem uma caixa com quantos? Se eu tenho um tratamento que dura 7 dias, e são 3 unidades por dia, eu teria 21 unidades e acabou. Não me adianta comprar uma caixa com 30. Então, não foi feito, por parte do governo, um trabalho em relação à categoria médica, estimulando os médicos a prescrever de modo que favorecesse a unitarização, o fracionamento. Né? Mas talvez aí o médico também não está um pouquinho mais solidário até o próprio paciente, porque se ele prescreve também o fracionamento, ele chega lá na farmácia e não vai ter. Pois é, aí vem o problema subsequente. Se o médico prescreve, não necessariamente o paciente encontra na farmácia. Por quê? Porque pouquíssimas, aí eu volto ao ponto originário, porque pouquíssimas indústrias se habilitaram a produzir medicamento fracionável. Então você termina numa bola, entendeu? A população, por sua vez, mesmo a população, que seria a maior beneficiária desse sistema, ela não foi devidamente conscientizada de que ela passasse a pedir isso, a exigir isso. Por quê? Porque isso resulta em economia, resulta em uso racional, enfim,
dificulta essa prática tão comum ao brasileiro de constituir as verdadeiras farmácias domésticas, com perda de validade, com adulteração de medicamentos, com uso indevido. A gente até lembra que é comum guardar medicamento, por exemplo, em locais, na gaveta do banheiro, né? Um lugar super úmido, é um lugar quente, é um lugar inadequado para conservar o medicamento. Eu tenho aqui, inclusive, dados da Anvisa de 2005, e aí, André, me corrige, inclusive, se já tiver até novas informações, mas, de qualquer forma, essas informações que eu tenho aqui já dá para se ter uma ideia disso. Em 2005, a Anvisa estimou que 20% de toda a produção farmacêutica no Brasil foi para o lixo. Não é pouca coisa. Ainda mais se imaginarmos dimensões do nosso país e o consumismo, né, de medicamentos. Isso corresponde a uma quantia de 4 bilhões de reais. Estamos falando de 2005. Ainda segundo o órgão, 28% de todos os casos de intoxicação atendidos pela rede pública hospitalar nos últimos 10 anos foram causados por uso indevido de medicamentos guardados em casa. Que reflete isso, a situação do banheiro. Acredito até que pode estar até maior esse número, mas é bem verdadeiro. Pode até os números não coincidirem, mas que gira em torno disso aí. Gira em torno disso aí. E no final das coisas, quer dizer, no final de todo esse processo, quem é que paga mais caro? É o usuário, é o paciente, é o consumidor. Porque por vários pontos dessa cascata não funcionando, termina ele comprando o que não precisaria, porque ele comprou em excesso, armazenando quando não deveria, onde não deveria, porque não tem educação sanitária, não se investe em educar a população em relação aos medicamentos. As pessoas acham que o medicamento é um bem como qualquer outro, um bem de consumo. Eu compro o medicamento como eu compro uma fruta ou como eu compro uma camisa. Se acham pelo direito à escolha, e não é. O medicamento é um bem diferenciado. Então, tudo isso seria favorecido pela prática do fracionamento. Agora, tem um outro dificultador. As farmácias, por sua vez, também não são estimuladas a aderir ao fracionamento. Por quê? Porque a normativa é extremamente rigorosa e detalhista. Tem toda uma escrituração para fazer, para fracionar um comprimido que for. Dados do paciente, dados do prescritor, dados do laboratório, dados do medicamento, dados do farmacêutico. Ou seja, é de interesse comercial, porque, enfim, a gente tem que colocar também o aspecto econômico nesse processo, é de interesse de um proprietário da farmácia envolver um farmacêutico, porque só pode ser pelo farmacêutico. Para ele passar 15 minutos preenchendo dados para vender 6 unidades de um produto, 10 unidades. Então é outro aspecto também a considerar. André, está em suas mãos. Eu acho também isso, né? Assim, a gente tem um problema que a fiscalização ela é chata, né? Ela precisa abranger algumas seguranças, né? E as normas às vezes são, principalmente de medicamento, que requer um controle muito minucioso, se torna mais difícil. Eu até acho que para a gente, se a gente pensar no nosso trabalho, né, que dá para fazer esse controle, eu acho que o fracionamento é um problema, né? Assim, vai ser mais difícil se controlar. Mas, resolvendo todos esses problemas, é um sistema muito, acho que deu para ter a noção aqui de que é um sistema muito complexo, né? Tem vários pontos aí, desde o produtor, é o farmacêutico, é quem compra, a renda não só do laboratório, mas como do dispensador, né, da drogaria, da farmácia, né? Então, assim, tem uma série de fatores aí, né? Só queria fazer uma ressalva, se você me permite, já atrapalhei, né? Nós não estamos defendendo a banalização do processo absolutamente. Eu acho que requer normativas, técnicas. O que você quer dizer que também só uma ênfase àquilo que ele começou a dizer possível, sobre o fracionamento. Não é simplesmente pegar uma cartela e cortar com a tesoura.
Porque essa é a ideia que se tem, né? Mas é muito mais do que mais isso. Complexo, E é mais difícil mesmo. O professor Tarcísio também chegou a comentar algo aqui que eu gostaria de saber. Eu gostaria até de começar já com o André. Em que situação está hoje, por exemplo, o que ele chama aqui de produto camisa, uma maçã na banca do supermercado ou na feira, e lá ao lado está também um medicamento. Em que situação está isso hoje? Não pode ter isso, né? Existe casos de contrabandos dessas feiras de importados, né? De baixa qualidade, mas assim, a gente apreende, achou, a gente apreende. É interessante que o crime de medicamento é muito alto, né? É um crime hediondo, inafiançável, se eu não me engano, o artigo 273, 272 lá do Código Penal, a gente já fez ações a esse respeito, da cadeia, é inafiançável, é um crime contra a saúde pública, né, previsto na lei. Agora, o que eu falei até, isso não influencia pouco, é muito mais importante para a gente o trabalho educativo, né, existe casos, sim, a gente encontra sempre casos de contrabandos, falsificação não só de medicamento a gente não tem visto mais de quanta quantidade, mas a gente aqui, por exemplo, está fazendo um trabalho e tem aparecido falsificação de receitas, né, que é um outro fato também, né? Então, os medicamentos controlados, eles têm usos como drogas, né, também, tem outros tipos de uso e tem renda para isso, e tem um crime organizado a respeito. Professor Tarcísio, nesse caso, quando o senhor coloca ali, por exemplo, o produto voltado à saúde vendido como se fosse, por exemplo, ali uma cebola no supermercado, na feira, não que a cebola não tenha, né, os componentes para se ter uma boa saúde, mas, por exemplo, você chega no mercado e tem lá temperos e remédios. Isso é lamentável, né? Infelizmente, no Brasil, a legislação caracteriza a farmácia como um estabelecimento comercial. Isso é triste. O que é uma farmácia? É um estabelecimento sanitário, é um estabelecimento de saúde. Então, a ótica primeira de uma farmácia é permitir que o usuário adentre ao serviço de saúde. Até porque a farmácia não pode vender alimento também, né? Ela tem a sua exclusividade. Muitos exigem, tem um trabalho, até uma outra polêmica aí, de se vender mais coisas além de medicamentos nas drogarias, né? E vice-versa, né? O mercado também de vender. Mas isso é proibido, e denunciem, né? Eu acho que tem que não comprar e denunciar. Quando a gente tiver realmente essa consciência, começa a melhorar o sistema. A gente, só complementando um pouco, a gente lamenta isso, né? O Conselho tem feito um esforço extraordinário para que se crie uma lei que restaure a farmácia e a drogaria a caracterização de um serviço de saúde, né? Existem projetos de lei tramitando no Congresso Nacional nesse sentido, de modo a que, em se tratando de um estabelecimento de saúde, não houvesse esses casos. Porque hoje, o doutor André falou no início que a questão da fiscalização, ela varia de estado para estado, de município para município. Por exemplo, há estados e há municípios que têm leis municipais ou leis estaduais que se sobrepõem às resoluções da Anvisa, porque são resoluções, lá são leis, em que se vende ração para animal, ração para cachorro, sandália havaiana, carvão vegetal, bebidas. Não é? Por que as legislações locais... Não sabe se é uma farmácia ou se é um supermercado. Não sabe. Se não for pela placa lá... Não distingue, né? Mas cabe um questionamento legal Por disso, que né? que existe isso? Porque as legislações municipais e estaduais permitem. Né? Então, se a farmácia voltar a ser caracterizado como estabelecimento de saúde, isso desaparece completamente. Agora, o outro lado da moeda é o que você disse, é o medicamento sendo vendido em supermercado, sendo vendido em mercado,
Né? Isso não pode, isso não está contemplado na nossa legislação. Já existiram inúmeras tentativas por parte de grupos e de empresários, etc., porque acha que não tem nada de problema. Por que acha que não tem problema? Porque acha que tudo é uma mercadoria, né? Acha que tudo é um bem de consumo qualquer. Né? Aliás, deixa eu apimentar um pouquinho mais a nossa conversa, porque agora eu puxo mais ou menos essa mesma história, mas para um outro ponto, o virtual. A venda de medicamentos na internet. Isso é... Quanto à parte de fiscalização, isso é da federal, né, da Anvisa, né, porque, como eu falei, portos, aeroportos, fronteiras, e essa parte seria com a Anvisa. Mas não é um trabalho ainda muito adequado nessa área. A gente recebe denúncias, a gente passa para... Mas é muito difícil de controlar. Isso, às vezes, é venda até fora do país. Né? Alguns até... o site ainda se vangloria do tempo imediato para a entrega do... O que é importante entender é que é a mesma coisa daquele exemplo que você deu da feira ali. É uma venda irregular. A venda de medicamento não é um produto, a gente tem que frisar, acho que é a maior lição que a gente pode dar aí para o telespectador, é que não é um produto comum, não é um alimento, não é um... Mas está hoje no Brasil, é proibido a venda de medicamentos pela internet ou não é? É proibida a venda por internet. E nesse caso, quem estaria incorrendo no crime? Quem compra e quem vende ou só quem vende? Quem comercializa? Não, quem comercializa, né? Eu acho que é um ponto realmente ainda... A internet traz novidades, né? E ainda tem que ser realmente bastante discutido isso. Mas, por exemplo, como é que você vai mandar a receita? Como é que fica, né? E qual é o farmacêutico que está ali por trás daquele ambiente? Se é que tem também. Então fica um monte de questões ainda em aberto. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Tarcísio. Professor, no caso específico dos genéricos, ou no caso do princípio ativo, nós não temos, os médicos em especial, não têm aquele, não sei se seria o hábito, o costume, ou a cultura mesmo de prescrever o princípio ativo, e sim já passa logo ao remédio e falta pouco colocar a marca dele ali, laboratório tal. Por que disso também? Por que o médico... O genérico não pegou no Brasil, é isso? Eu acho que pegou, mas eu acredito que sim que pegou. Você tem... Eu não sei se o André tem algum dado mais moderno, mais concreto em relação a isso. Mas isso já representaria um grande passo. O grande problema do laboratório, do propagandista, então não se trabalha em relação ao princípio do princípio ativo. Então, isso não chama muito até, só pode ser feito de acordo com a denominação comum brasileira, ou seja, o nome do princípio ativo. Agora, isso levará anos ainda até que se tenha um mercado mais amplo em relação a genéricos. Mas eu acho que... Mas o genérico eu acho que não... Não tem retrocesso. Pegou sim. Pegou, né? Precisa pegar mais, mas ele é um dos avanços. Mas um passo importante seria realmente o médico já fazer esse tipo de prescrição. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer ao André Godoy pelos esclarecimentos, também ao professor Tarcísio, que saiu lá do Rio Grande do Norte, para vir trazer aqui seus conhecimentos e nos esclarecer acerca da venda de medicamentos, que foi o tema do fórum de hoje. E você também pode participar do programa enviando a sua sugestão pelo endereço eletrônico fórum@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.